Deus, ele tem um poder, uma capacidade tão grande que foge muitas vezes até a compreensão da gente. Por mais que a gente ore, que você lê a Bíblia, que você fale, que você passe anos da sua vida na presença de Deus, ele sempre nos surpreende. E tem algumas situações que às vezes a gente está em um processo de luta muito grande, ou às vezes a gente sente determinadas coisas que a gente não consegue nem identificar o que a gente está sentindo. Eu já passei por fases com Deus que gerava dentro de mim alguns sentimentos que eu não conseguia pôr para fora. Eu tinha uma dificuldade muito grande, então eu não conseguia, em palavras, expressar o que eu estava sentindo. E Deus vinha, com uma palavra, ele descrevia tudo que eu estava sentindo. Então ele tem essa capacidade, sabe, de interpretar o que a gente sente através do Espírito Santo dele. Então o Espírito Santo, ele interpreta aquilo que a gente sente, ele interpreta as nossas orações, ele leva como um incenso suave até as narinas de Deus aquilo que nós estamos sentindo. Porque tem hora que nós temos dificuldades de expressar aquilo que nós estamos guardando dentro da gente. Tem alguns países, por exemplo, nós temos uma língua portuguesa, né, brasileira, que ela é muito farta. Então nós temos dentro do nosso dialeto palavras que ajudam a gente a se expressar melhor. Então quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente expressa melhor as palavras, fica mais fácil você expressar o que você sente. Tem alguns países que as palavras são limitadas, né? Então é muito difícil você expressar aquilo que você está sentindo. Por exemplo, nós temos a palavra saudade, que em alguns outros países essa palavra não existe. Ela só existe aqui pra gente. Então a gente consegue expressar, né, dentro da palavra aquilo que nós estamos sentindo. Então tem algumas línguas que são ricas e a gente consegue, através da palavra, do diálogo, expressar o que a gente sente. Tem alguns países que têm uma linguagem um pouco mais restrita. É mais difícil de você expressar em palavras aquilo que você está sentindo. Mas, irmãos, não existe fronteira para Deus. Não existe. Em qualquer língua, porque Deus criou todas as línguas, ele entende todas as orações em qualquer dialeto. Em qualquer dialeto ele entende. Então, ele consegue expressar, tirar de dentro de nós. Eu falo sempre para os irmãos que Deus é movido a sentimento. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao magoar alguém, porque quando você magoa alguém, Deus sabe, ele sente. Ele sente o que a pessoa sente. Quando é uma pessoa maldosa, ele sente o que a pessoa está sentindo também. Ele tem conexão com tudo. Então ele faz justiça. Em ambos casos, a justiça no sentido de punir alguém que é ruim e a justiça no sentido de curar alguém que foi ferido. Então, ele vai trabalhando nesse sentido. Mas ele manda dizer para você não se preocupar, porque ele tem capacidade, sim, de chegar, sabe, do jeito dele, de uma forma assim sobrenatural e fazer com que a gente expresse aquilo que a gente está sentindo. Então tem alguém aqui que você está muito preocupado porque você não consegue expressar o que você sente. Você não consegue pôr para fora. Isso está te sufocando. Você é uma pessoa tímida, talvez. Você é uma pessoa, talvez, que tenha crenças limitantes. É uma pessoa que foi travada desde a sua infância com algumas regras. Então existem várias situações que podem nos travar ao longo da nossa caminhada, mas Deus manda dizer para você que independente do que você for viver, independente do que você tiver que passar, Ele tem capacidade de chegar e de fazer você se expressar da maneira correta e colocar no seu coração as palavras que você tem que proferir. E através da palavra você vai conseguir expressar o que você está sentindo. Porque não tem coisa pior, irmãos, da gente precisar conversar, expressar o que a gente está sentindo e a gente não saber falar. Isso é horrível. Teve momentos assim na minha vida, até que eu precisava dialogar com as minhas filhas e eu não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo. Se tornava difícil o diálogo, porque a gente não quer ser mal interpretado, a gente não sabe qual palavra usar, a gente não sabe como fazer, como agir. Então eu buscava em Deus em oração, falei, o Senhor tem que me ajudar. Porque existe diferença de idade, eu não sei como conversar nessa fase que tá, eu não sei como expressar, e Deus vinha e começava a me mostrar como que eu tinha que passar aquilo que eu estava sentindo.
Então hoje eu tenho uma facilidade muito maior de conversar com elas diante de todo o processo que eu passei com Deus. Então Deus manda falar para você, não se preocupe. Não se preocupe porque eu vou colocar dentro do teu coração as palavras que você tem que falar, que você tem que proferir. Porque palavras, irmãos, é igual espada. Se você não souber usar, você mata o outro. Ou você traz vida para o outro, você traz morte. Então, ao invés de você trazer vida para o outro, dependendo da palavra que você lança, se for uma pessoa sensível, aquilo vai entrar como uma espada ferindo. E você pode matar. Então, nós temos que buscar em Deus sabedoria em tudo. Mas Ele manda falar para você. Você está em dúvida, você está inseguro, insegura. Como que eu vou me expressar? Como que eu vou falar? Como que eu vou colocar para fora o que eu estou sentindo? Como que eu vou me comportar? Acalma. Deus, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Deus, Ele vai te conduzir de um jeito que você venha ter vitória nessa situação. Ele faz isso. Ele nos conduz da melhor maneira possível. E tudo vai terminar bem, Ele manda falar para você. Isso aqui é resposta de oração para alguém. E Ele manda falar para você, vai terminar tudo bem. E depois você vai me agradecer. Senhor, gratidão por não me deixar desistir. Gratidão por ter me dado coragem e colocado na minha boca as palavras corretas. Gratidão por me conduzir. Porque agora eu estou de posse da minha vitória. Então não se sinta inseguro, insegura, não tenha medo, porque Deus, Ele capacita a gente, irmãos, em qualquer situação. Em qualquer situação. E não tem coisa pior do que você não saber expressar o que você sente. E nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida porque a gente fica travado nesse sentido. E Deus não quer mais que você fique travado dessa forma. Você tem que colocar para fora o que você está sentindo. E Ele vai te colocar em uma posição e as palavras corretas na sua boca. Pode ser de uma forma, uma situação positiva para você, que você tem que saber se expressar para você não perder uma oportunidade, mas pode ser também de uma forma que você tem que expressar o que você sente no sentido de uma indignação que você esteja vivendo. Eu não sei o que você está passando. O que eu posso te falar, até dentro do testemunho que eu tenho, da vivência que eu tenho, e do que Deus está mandando te entregar, porque realmente funciona e Ele faz, Ele vai colocar as palavras corretas na sua boca. E você sairá vitorioso e vitoriosa da situação. Porque não tem coisa pior do que a gente não conseguir expressar o que a gente está sentindo. Pode ser de uma forma, de uma indignação que você está vivendo, algo negativo, que você precisa expressar que você não, né? Que aquilo não tá bom, colocar a pessoa no lugar dela. Tem hora que a gente tem dificuldade de expressar o que a gente está sentindo. E às vezes é num lado positivo, que você quer expressar amor e não sabe passar isso para outra pessoa, que você não consegue colocar para fora o bem-querer que você tem por alguém. Então existem inúmeras situações que tem hora que a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo. Às vezes é algo que você precisa conversar e você precisa expressar o que você sente, uma ideia, e você não consegue pôr para fora. Eu não sei qual que é o caso que você está vivendo, tá? Eu só sei que é resposta de oração de alguém. Eu tô aqui como um oráculo para passar isso para você, como profeta de Deus. Acalma o seu coração, porque Deus vai fazer com que você consiga expressar o que você sente. E no final, a vitória vai estar nas suas mãos. E você vai agradecer a Deus por não ter desistido. Você vai agradecer a Deus pela coragem que Deus está te dando. Por Ele te impulsionar a fazer o que é correto. Porque no final você vai ter vitória, tá? Então não desanime. Irmãos, com Deus a gente não passa aperto em sentido algum. Pode ser qualquer área da tua vida, a dificuldade que você for, Deus tem solução para ela, tá? E Ele vai te ajudar nesse sentido. E Ele vai colocar as palavras corretas na sua boca para que você venha ter vitória. Então não tenha medo. Deus vai te encorajar para que você possa fazer o que é correto, tá? E o Espírito Santo vai estar com você o tempo inteiro. Então toma posse dessa palavra, deixa ela viva no seu coração. Se encoraje, agora relaxa, descansa e deixa Deus agir. Porque a vitória já é sua, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.